Fala pessoal, beleza? Terça-feira agora que passou, a Andréa Emília, nossa amiga lá do Jabu, ela falou um tema sobre Páscoa com a gente na Casa Espírita, não foi? Coelhinho, ovos de Páscoa, Jesus e Allan Kardec, era esse o tema. E eu era o substituto. E como eu estudei para o tema, eu trouxe um pouquinho do que eu consegui encontrar sobre aquele assunto, já que ninguém fala igual a ninguém, né? E aí vai servir para a gente acrescentar naquilo tudo que a gente ouviu dela, tá bom? Vocês já pararam para pensar no que coelhinho, ovos, Jesus e até Allan Kardec tem a ver com a Páscoa? Parece uma mistura meio doida, né? Mas tudo isso tem um porquê. E quando a gente entende, tudo começa a fazer mais sentido. Bora começar pelo coelhinho, que na verdade é uma lebre, a fêmea do coelhinho, né? Um animal que muito antes da Páscoa cristã existir, já era considerado símbolo de fertilidade e renascimento lá na Europa. Isso porque nessa época do ano, lá em cima no hemisfério norte, né, onde fica a Europa, começa a primavera. E a primavera tem tudo a ver com o retorno da vida. Depois de um inverno longo, frio, meio sem cor, a natureza floresce novamente. E quando os animais procriam, as flores aparecem, a vida ressurge, né? É nesse momento. Vocês já viram o tanto de cachorro que na nossa primavera aqui tá na rua esperando filhotinho? Então. Então é por isso que a lebre virou símbolo disso, da renovação da vida que volta, né? Imagina aquele inverno, as árvores tudo secas, sem folha nenhuma, e aí vem a primavera, aquela vida toda surge novamente. Inclusive, nos túmulos pré-históricos lá da Europa, os arqueólogos encontraram muito, era comum encontrar lebres enterradas junto com aquelas pessoas que já tinham partido, como se elas fossem um símbolo de renascimento para quem tinha morrido. Interessante, né? Agora, os ovos. Mesma ideia. O ovo também representa o nascimento de uma nova vida. Na Idade Média, vocês sabiam disso? Que durante a Semana Santa na Idade Média era proibido comer ovo? Só que ninguém avisou isso para as galinhas, parceiro. Aí elas continuavam botando os ovos. Então o povo começou a fazer o quê? Durante a Semana Santa, guardava o ovo, cozinhava, decorava eles, pintava tudo bonitinho. E no domingo de Páscoa eles trocavam esses ovos como símbolo de um fim de um jejum, né? E da celebração da vida. Era uma forma simbólica de dizer: a vida venceu, parceiro, a renovação chegou. Era isso. E aí foi lá no século XIX que o ovo de chocolate entrou na jogada. Um holandês chamado Van Houten começou a desenvolver uma técnica para tentar transformar o ovo de chocolate em uma forma de ovo. Tentar transformar o chocolate numa forma de ovo. E não era fácil. Não era fácil mexer com o chocolate. Aí, com o tempo, isso virou uma tradição. A técnica foi se desenvolvendo, né? Mas o sentido simbólico do ovo como vida nova continuou ali. Só que agora é bem mais gostoso, né? Eu prefiro comer um chocolatinho do que um ovo cozido. Não sei vocês. E onde entra Jesus nessa história toda? Para quem segue o cristianismo, a Páscoa é o momento em que Jesus ressuscita. É a base de toda a fé cristã, essa ressuscitação de Jesus, né? É o Jesus ressuscitado. Só que aí a gente entra com o olhar espírita. Qual será o olhar espírita sobre isso? E aí eu busquei lá na Gênese, no capítulo 15, no item 61 em diante. Allan Kardec na Gênese, ele não chega, ele não nega e nem afirma, ó, os eventos aconteceram assim, assim, assim. Ele não fala isso. O que ele faz é analisar os relatos de maneira racional. Kardec era um cara pé no chão, né? Ele diz assim: bom,
Se aquilo aconteceu, não foi um milagre. Foi assim que aconteceu. Tem explicação nas leis naturais. Foi um fenômeno espiritual, explicado por leis que a gente ainda está aprendendo. É isso que Kardec fala. Então, aquelas aparições de Jesus depois da morte, entendeu? Kardec explica que poderia ter acontecido por meio do perispírito, que é o corpo espiritual do ser, né? Ele se apresenta em forma fluídica. Por isso ele aparece de repente, some de repente, pode passar por portas fechadas, é visto por uns, não é visto por outros. Tudo isso é comum nos relatos de manifestações espirituais que o Espiritismo estuda até hoje. Só que aí tem um ponto muito importante aqui. Kardec diz que o fenômeno, por mais impressionante que seja, não é o mais importante. O foco é sempre na mensagem. Do que adiantaria Jesus ter feito tudo aquilo, aparecer, feito todos aqueles milagres, ditos milagres, né? Todos aqueles fenômenos, se a mensagem dele fosse uma coisa vazia, sem propósito nenhum. Então, o verdadeiro milagre foi o que ele deixou para a gente como ensinamento. A mudança moral, a transformação do coração. Isso é o que realmente importa. O Espiritismo reforça isso, que o conhecimento espiritual só faz sentido se ele nos ajuda a sermos pessoas melhores, mais conscientes, mais amorosas. Então, quando a gente junta tudo, coelhinho, ovo, Jesus, Allan Kardec, dá para entender que a Páscoa, no fim das contas, é sobre renascimento. Não só da natureza, mas nós também. É a chance de renovar nossa fé, nossas atitudes, nosso jeito de viver. É lembrar que a vida continua, que a morte não é o fim e que a verdadeira transformação começa aqui, dentro da gente. A gente muda de dentro para fora. Então, essa é a mensagem que eu estudei, que vai ficar para a gente acrescentar no estudo da Andréa Miriam. Valeu?